Mas para você, os homossexuais estão na mesma prateleira de assassino e etc? Não, a gente não coloca prateleira de nada. É que você citou, eles são os anormais para cá e os... Eu acho que o Papa, ele fez isso para encher a Igreja Católica. Não, ele fez isso por causa dessa impressão que já teve da A Bíblia deve estar sempre aberta à interpretação. Quem concorda, pode vir. Então, os que discordam, mas são poucos, pode vir. Bom, aí é uma questão um pouco polêmica, né? Porque aberta à interpretação depende, até um certo limite, né? Cada um entende de uma forma, mas sempre pautada naquela verdade, naquela palavra que não pode destoar do que está escrito, né? Como ela tem uma interpretação um pouquinho mais complexa, porque foi escrito há muitos anos, então às vezes é necessário a gente entender o que está querendo dizer aquelas palavras, ou aquele... Mas para quem ser líder tem que ter o fundamento do estudo teológico, na minha concepção, assim como o padre, as irmãs, que são as freiras, né? Então eles estudam para entender todo aquele... E aí passa para a gente. Qualquer pessoa lendo a Bíblia e interpretando por si, aí já corre um risco de ter uma interpretação do que não está dentro do propósito. Tem alguns aí dizendo que a Bíblia está desatualizada e querem atualizar a Bíblia. Não sei se vocês já ouviram isso. Sim, eu já ouvi também. Eles falaram que tem que atualizar os dias atuais, que as gerações mudaram, tudo mudou, mas a gente não acredita, pelo menos eu não acredito que deve ser alterado. Não tem que atualizar a parte moderna, né? Isso daí não existe. Através de você ter uma produção de leitura boa, um entendimento bom e pôr em prática, né? Porque o evangélico não é falado, é posto em prática também. Tem o gênero, lógico, masculino, feminino, mas na questão de relacionamento, eu acho que eu não enxergo essa divisão. Eu já não enxergo há muito tempo essa divisão. De homem com homem, ou mulher com mulher com homem. Enfim, isso para mim, eu já ultrapassou. Eu acho que as pessoas, elas... E eu concordo com o Papa e fiquei muito feliz dele abençoar. E por quê? Porque existe tanta maldade em cima disso, tanta efetividade de... porque é um homem com homem, mas eu não tenho a minha escolha, ele tem a dele, e tá tudo certo. Eu tenho que estar preocupada com... Eu sou mulher cis e eu tenho relacionamento com homem, mas isso é íntimo, eu acho. Isso é intimidade. Já chega a intimidade minha. E se o outro escolhe um relacionamento homoafetivo, né, que fala... Por que eu vou entrar na intimidade dele? Aí as pessoas matam por conta disso. Ele é homo, então eu vou matar. Ele é transvesti, ele é transexual, eu vou matar. As crianças transexo, elas até... Eu acho que nem sei se já tem o RG e CPF. E quando requer alguma coisa no INSS, não dão, porque só tem ou se é masculino ou feminino. O nome, inclusive, também não pode registrar, mudar de nome. Então, assim, é uma questão muito maior dessa situação. Então, quando o Papa ele vem e fala, ele abençoa, eu acho que cai muito toda essa... Espero que caia toda esse embate de maldade para as pessoas. Como ser humano... Todos nós seres humanos temos que ser respeitados. E a nossa intimidade, ela é individual e única. Que os homossexuais têm o seu direito, têm que ter o seu respeito. Eu acho que é o que abençoar a união deles. Durante a Bíblia, Jesus Cristo abomina e não foi deixado o ser humano para virar isso que é hoje. Aí não é questão de opinião, é questão que a Bíblia ensina que o homem e a mulher, quando se unem, é uma carne só.
E o homem com o homem, a mulher com a mulher não se unem em uma carne só. Por isso que existe a aliança que Deus deixou. Então, tudo me convém, mas nada eu posso fazer, porque é condenável. Agora, a opinião que a gente der pessoal, cada um faz aquilo que quer, da forma que quer. O Papa é a autoridade católica, mas não é autoridade bíblica para reger nada perante a nós evangélicos, entendeu? Mas é abominável. Mas como ser humano, eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que aceitar, mas eu não posso ser conivente com isso. Eu vou aceitar, vou amá-los da mesma forma que amaria meu filho, como ser humano. Mas perante a Bíblia é abominável isso daí. Eu sou muito a favor da palavra, independente se o Papa é católico. Eu sou muito a favor do que está escrito na Bíblia. Então, acredito muito que o homem e a mulher foram feitos um por outro. Independente se o Papa pensa totalmente diferente, mesmo sendo da mesma religião, mas nem tudo é o que convém para mim. Isso aí surgiu quando, na própria palavra, existem várias pessoas, várias categorias ali, que Jesus disse, né, que não herdaria o reino de Deus, né? Ele diz que os efeminados não herdariam o reino de Deus. Como eu disse, quem somos nós para saber quem vai ser salvo ou não? Nós não sabemos. Correto. Sabemos quem vai ser salvo. Só que nós também não podemos aceitar, né? Segundo que a Bíblia, segundo o que nós aprendemos, nós não podemos aceitar que seja normal. É normal ser homossexual. Não digo nem que já é uma coisa assim que é difícil de a gente entender, né? Se a pessoa nasceu homossexual, se a pessoa se tornou homossexual. Nós devemos realmente intervir na vida dela, se intrometer. Não, você tem que ser hétero, você tem... Machista não é isso. Mas a gente também não pode, segundo o que a gente crê na Bíblia, é também aceitar de uma forma e dizer que é normal. O Papa ele não pode chegar e falar, não, agora é assim, porque só Jesus pode ensinar isso, dizer o que era certo e o que era errado, e a Bíblia não muda, então a gente não pode ficar mudando no meio do caminho. Agora, lógico que a gente deve respeitar os irmãos, os homossexuais, se ele entrar na igreja, tem que ser respeitado. Sim. Vai depender da fé dele com Deus. Sim. Pode ser que ele seja salvo. O julgamento e de não é repente, nosso. Pode ser que o hétero não seja a pessoa que está julgando. É aquilo, né? Então, Tem vários tipos de pecado, né? Então a gente não tem essa certeza. Apenas só respeitar e amar o próximo. Na Bíblia fala, Jesus Cristo abomina. Só que a gente tem que Não respeitar. tem essa certeza de quem vai ser salvo e quem não é. Não, isso daí não. Isso daí E cada existem tem diversos seu pecados que a pessoa comete e às vezes está julgando, assim, o homossexual, não, você vai pro inferno, você é homossexual. Só que às vezes a pessoa faz um monte de coisa errada também, alguma coisa errada, Exatamente. e também não vai ser salvo. Até pior do que ele já faz. Exato. Por que teve a arca de Noé? Por causa disso. Deus acabou com a humanidade por causa disso. Por causa do que, hoje a gente não quer mais o ser humano na terra, não. Foi acabado por causa disso daí. Foi Babilônia que começou. Deus falou, daqui para frente acaba aí. Mas por causa de modo geral, de eles não aceitarem Ele não aquilo aceitar. que Não, Deus era só impõe. execrado. No entanto, que Deus queimou tudo. Não teve perdão nenhum. Eu tenho amizades assim com pessoas que são homossexuais, Sim, com certeza. mulheres também. Com certeza, só Nós temos que cumprir a palavra de Deus, que é o quê? Que é o amor. Que é o amor ao próximo, independente de religião, de ideologia de gênero. Sim, com certeza. Sou totalmente contra tudo isso que acontece de violência com travestis, homossexuais. Com né? quem que seja, Não tem que ter violência, nada disso. Mas também, em contrapartida, se vierem perguntar a minha opinião eu sigo os ensinamentos da Bíblia, né? Então, Jesus deixou bem claro, Deus fez o ser humano, Deus fez o homem e a mulher ali para que eles possam estar se unindo, possam estar gerando famílias, né? Não estou dizendo também que homossexual não tem família de jeito nenhum, não é isso. Nós estamos falando não da é essa parte questão. religiosa, né? Exato. Só isso. O julgamento final não pertence a nós. Exatamente. E nós não devemos de forma alguma falar você vai para o inferno, você está errado, disso, Jamais. daquilo. Quem somos nós? O nosso papel perante isso, se é alguma coisa que não está na nossa concordância, é estar orando pela pessoa, Sim, com estar certeza. amando a pessoa. Se a pessoa precisa de uma ajuda, eu estou aqui para poder te Com ajudar. certeza. Estou aqui para poder conversar com você. Se você quiser conversar qualquer tipo de assunto, vou te tratar super bem. Essa é a nossa parte que a gente tem que fazer. Né? E instruir, mas não... E instruir também. Se a Não pessoa, julgar de se a pessoa me perguntar qual que é a sua opinião referente o que eu estou fazendo,
com muito amor, eu vou explicar o meu ponto de vista, com argumentos, sem nenhum tipo de discussão. E eu vou estar falando sobre aquilo que eu aprendi na Bíblia e sobre aquilo que eu acredito, né? Que é a união de homem com mulher, né? Sim. A violência é muito grande e morre-se. Há minutos aqui nós estamos conversando, morreu já vários por conta disso. O crime contra as pessoas que são homossexuais ou que são travestis, que são... Então, eu acho que diante principalmente disso, o Papa tinha que vir e se posicionar. Para quê? Para que essa violência, ela diminua de alguma forma, ela tem que correr para trás. Porque se você nasce numa família que você não tem acolhimento, se você não tem entendimento, se você não aceita, existem inúmeros adolescentes que cometem suicídio. Sem dúvida. Porque eles não se entendem. O maior sofrimento é para eles próprios. São expulsos de casa. Né? Então, eu acho que o padre se posicionou exatamente para isso se colocar de uma forma para as pessoas entenderem. Para se tornar uma pauta na discussão das pessoas. Mais do que uma pauta, né? Que isso caia por terra, esse sofrimento, essa violência, e aceite e acolhe essas pessoas. E por que você entende que era importante que esse posicionamento viesse de um líder religioso? Eu acho que existe o ensinamento, né? Então a gente não, dentro da igreja e da comunidade, a gente não deve agir contra as pessoas. Mas ele falando, cria-se uma amplitude de discussão, de pauta, como você colocou, e todo mundo falar sobre o assunto mais ajuda também. Mas que a gente tem que aceitar. Porque a intimidade de cada um pertence a cada um, é individual. Deus deixou o livre-arbítrio. Quem somos nós, homens comuns, pecadores, falar isso, aquilo, outro. O embasamento da Bíblia é o que a gente falou no início, a interpretação. Então, assim, mas o primeiro mandamento qual é? Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar e amar o próximo como a mim mesmo. Eu vou querer matar o meu próximo porque ele é intersexo, ele é homossexual, etc. Não, né? Então vamos respeitar. É o primeiro mandamento. Não precisa ler a Bíblia de cabo a rabo para saber que o primeiro mandamento é amar o outro como a si próprio. Então você nunca vai matar, nunca vai desfazer, vai aceitar, mas não quero, vai entender, mas na minha família não tem. Eu tenho um sobrinho, mas eu tenho que fazer ele entender que ele está errado. Não, porque cientificamente já está comprovado que nasce assim. DNA é genético. Então, quem está acima disso? Vamos amar o próximo. É o primeiro mandamento, é simples. Agora, é igual eu disse, tem uns que acreditam sim que nasce homossexual, tem outros que se tornam, e realmente tem gente que se torna homossexual no meio do caminho, existe bissexual, mas hoje em dia existem diversas vertentes aí. Mas eu acho que o Papa, ele fez isso para encher a Igreja Católica. Ele fez isso por causa da impressão que já teve da... Tem uma briga entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica, desde a década ali de 90, 2000, começou a tirar os religiosos ali da Igreja Católica e começaram a se converter para a Igreja Evangélica. E a Igreja Católica sentiu muito isso. Então teve ali uma reforma. Os padres, que antes era só aquele padre, né, que ficava ali atrás com a hóstia tal, com o vinho, mudou essa vertente. Hoje os padres são como pentecostais, então são quase pastores. Os padres, você pode ver que tem padre que se veste como padre, tem outros que não, entendeu? Então mudou muito. Hoje a Igreja Católica é mais avivada, parece até uma igreja evangélica, entendeu? Então é isso que eu vejo. E assim, eu já vi até matérias também sobre isso, da Igreja Católica estar perdendo fiéis e tentar novamente, né, recrutar esses fiéis novamente aí, fazer com que as pessoas assim frustradas na Igreja Evangélica por opção, por pastores mesmo, tem muito pastores pilantra também, ou por opiniões pessoais, isso eu não aceito, isso eu não quero, eu quero um negócio mais, sei lá, mais tranquilo e tal. Então eles querem pegar esse público e trazer. Agora a questão do homossexual, como a gente disse, eu acho o seguinte, eu acho que na humanidade tem que ser respeitado. Na crença, quando se tem a Bíblia como um farol ali que a gente tem que seguir, aí a gente não pode dizer que é normal,
entendeu? Mas a gente deve respeitar e amar, como a gente está falando aqui. Concorda com essa afirmação de que seria para encher a igreja? Eu não concordo. Eu acho que não tem O nada a ver com propósito é a muito escola. maior, né? O Papa vir a falar sobre o abençoar, porque ele está abrindo os olhos, tirando a venda das pessoas para entender o quanto é necessário essa posição e que todos entendam que as pessoas precisam ser respeitadas. Diz que não existe ex-gay, né? Mas eu conheço um homem que era homossexual, por exemplo, amigo da minha irmã mesmo, e ele se casou com uma mulher, tem filhos e tal. Ele foi para a igreja. E assim, eu não posso dizer se ele é feliz ou não é, se ele está contra as convicções dele ou não está, se ele fez isso apenas para seguir a igreja ou para ser salvo. Eu não posso dizer, mas ele foi bem aceito. É algo próprio da pessoa. A pessoa resolve se adaptar ou não. Se ela não se adaptar, ela vai chegar uma hora que aquela palavra vai ficar incomodando ela vai sentir mal, vai acabar saindo. E eu acho que por isso que muitos homossexuais acabam indo para as religiões afro e outras, porque lá eles são bem aceitos. Mas são bem aceitos porque não está baseado, a crença não está baseada na Bíblia. Nós, evangélicos, sempre propagam o quê? É o inimigo que transforma e fica cego espiritualmente para isso. Tanto do mundo sexual, droga, o cara é assassino, tudo é um inimigo. Nós veem como isso daí que é o inimigo que propaga. Mas isso para daí. você, os homossexuais estão na mesma prateleira de assassino e etc. Não, a gente etc. não coloca a prateleira de nada. É que você citou, eles são os anormais para cá e os... Não, aí você... Parece que ficou... Sedimentou, não, eu tô perguntando, sedimentou, você... Não, você colocou palavras, eu não falei isso. Não, falei eu perguntei se tá na mesma prateleira. Não existe prateleira. Não, mas as pessoas estarem certos e errados, eu senti aí uma divisão. Talvez eu tenha entendido Não é mal. certo e errado. A gente vê dessa forma, que a gente também vê o mundo espiritual muito forte. O inimigo está na terra. Ele vai devorar quem dá brecha. Se você dá brecha, que a gente sempre vê, vê histórias sexuais no celular, pela internet, a gente vê essas coisas, atrai. Então, quer dizer, se a gente tiver em comunhão com Jesus Cristo, como você falou, tudo é mais fácil. Tudo se resolve, né? Claro, não é uma salvação, que nem ele mesmo falou. Ninguém está salvo, só Jesus Cristo. A Bíblia mesmo diz, podem dois andarem juntos, né, se não estiverem em comum acordo. Então é muito difícil, né? Não só pela crença, até por qualquer ideia, assim, Qualquer ideologia, seja política ou qual for, hoje em dia gera muita discussão. E na própria igreja, inclusive nas igrejas evangélicas, por exemplo, os pastores eles pedem para que conheça pessoas da própria igreja. Exatamente. Por quê? Porque acaba tendo alguma divergência entre outras igrejas, né? Não só o fato de estar na mesma igreja, é na mesma fé, buscar Deus. Não tem como. Se você não buscar Deus, não que a pessoa seja ruim, qualquer coisa, não é isso. Mas tem que ter sempre o mesmo entendimento, né? Além disso, fala assim, eu vou para a igreja, eu vou para a balada, eu vou beber. Já foge do contexto que você procura. Não tem como você ser diferente, né? Acho que até da parte católica também não aceita isso. Ou você procura Deus, ou você procura o diabo. Na minha família tem um casal, que é meu tio e minha tia, eles são um adventista. Ela é adventista, ele é católico. Os filhos dela são adventistas. Mas aí eles se respeitam entre si, estão juntos há mais de 20 anos. Ele respeita a fé dela e ela dele, e estão juntos até hoje, né? Porque mesmo que são um jugo desigual, mas eu acredito que o respeito e a fé deles dois são iguais. E um respeita o outro e existe uma fé ali, né? Que é o propósito é Cristo, né? Dos dois. Mas aí, na verdade, eles preferem não discutir, preferem não falar sobre o assunto, porque se eles forem falar sobre o assunto... Quando tem alguma peça teatral, algum evento, ela sempre convida ele vai e vice-versa. Mas o critério maior é o que ela falou. Se todo mundo buscar a mesma fé em Cristo, tá tudo certo. O importante é você não sair disso. Se você é da católica, assembleia, daí não é o problema. Buscar Cristo. Que a gente sempre fala. É um só. Só você não pode ir para o mundo, que a gente sempre fala.
Não tem como ser diferente disso, né? Entendi o que Mas você vamos falou. supor, né? Uma coisa é você estar ter a religiosidade e a espiritualidade em desenvolvimento junto com as pessoas que você convive, independente da igreja que segue. É isso que você está falando. Corretíssimo. Concordo. Independente de qualquer coisa, Eu porque né, você foge do caminho. A base é a fé e o respeito. É aquilo, ela guarda o sábado, né, adventista. Ele trabalha até o domingo. Aí, mas eles sempre têm o respeito e a fé. E assim anda. Se a humanidade fizesse dessa forma, garanto que a gente estaria muito bem melhor. Também tem uma outra coisa. Isso é porque, igual eu falei, um não se mete na crença do outro. Sem dúvida. Porque se um chega para o outro e fala, você sabia que isso daí é errado? Vamos supor aqui, a igreja católica e a igreja evangélica. A católica chega e quer pôr uma santa dentro de casa. O evangélico vai chegar e vai falar, eu não quero correto. santa dentro de casa. Sim. Entendeu? Mas aí então, aí já é uma coisa que... Mas aí a Bíblia prova que não é correto. Porque você não pode admirar, fazer ídolo uma imagem. Isso a Bíblia prova. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que nada é proibido de a gente querer se relacionar com outras pessoas de crenças diferentes, mas no meu caso, eu preferi optar por estar conhecendo uma pessoa que fosse da mesma fé, da mesma igreja, no meu ponto de vista, assim, quando dois tá andando junto no mesmo propósito, nas mesmas crenças, a gente consegue multiplicar e ir mais longe. Eu já vi diversos exemplos de outras pessoas que não foi legal, assim, teve muita falta de respeito, um não respeitava o outro, porque entra nas questões dos debates, das crenças, que um fala que uma coisa é certa, outro fala que outra coisa é errada. Exatamente. Meu ponto de vista, o meu aprendizado é que a religião não possa estar acima da espiritualidade e da fé. E muitas vezes a religião ela é colocada acima, e quando isso ela sedimenta. Então, assim, quando eu era pequena, eu ia na escola dominical de um pastor que era mestre de obra na casa da minha mãe. Aí meu irmão foi na igreja e falou, padre, a minha irmãzinha está indo na igreja não sei se era Universal, né? Do pastor, não sei o que, estava preocupado. Aí o padre da nossa igreja, falou para ele, deixa ela escolher, deixa ela conhecer. Se ela se sentir bem lá e quiser seguir, vocês têm que apoiar. E Jesus, quando voltar, ele vai vir buscar o povo, né? A igreja somos nós, ele não vem buscar uma religião. Isso. O problema é que a gente, às vezes, sendo radical também, acaba entrando numa coisa ruim, que é o julgamento. Sempre. Né? Acaba julgando, eu sou santo, eu sou de Deus, eu estou certo, você está errado, você vai para o inferno, eu vou para o céu. Esse que é o problema. É o problema que as pessoas têm uma certeza muito grande. Cristo fala e Deus fala na palavra dele. Não adorar ídolos de forma alguma. Porque você tira sua fé em Deus diretamente. Deus não aceita isso. Na nossa visão da palavra bíblica. Então, quer dizer, tudo, não importa se é imagem ou qualquer amuleto, qualquer coisa que não é direcionado, não pode, a gente entende um entendimento bíblico como isso, né? Nós não adoramos e nós não consideramos como santo. Nós acreditamos que santo só foi Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, acaba virando nosso ídolo. Sim. De repente não é só uma imagem de escultura ali que é o nosso ídolo. Às vezes Qualquer coisa. Um time de futebol pode ser o nosso ídolo, o nosso trabalho, de repente fala, só vou estar trabalhando. Tudo que você coloca acima de Deus. Tudo que a gente coloca acima. Eu posso colocar aqui uma atividade física, eu posso colocar acima de Deus, um trabalho eu posso colocar acima de Deus, não só uma imagem. Então Deus fala na própria palavra que Ele é único. Nossa adoração tem que ser única e exclusivamente para Deus. A gente foca na palavra, que a palavra de Deus é viva. Então não pode confundir ídolos com a palavra. Eu acho que Jesus e Maria são iguais, assim, são santos e não vejo diferença entre um e outro. E como está na Bíblia, né, que ele descreve, como ele citou, ele chama ela de mulher, que ia ter a coroa do sol. E acredito muito que ela foi escolhida. Eu tenho
quase certeza que realmente eles dois são únicos, né, salvos, porque a Maria foi perseguida desde o princípio, devido a ela engravidar sem ter relações sexuais, e aí ela já sofreu preconceito desde o princípio, antes dela ter Jesus. Para Deus, eu acredito muito que ela é uma santa. E a gente não adora a imagem dela, coloca ela acima de Jesus, de Deus. A gente tem ela como intercessora, como outros santos, que foram pessoas que teve uma comunhão de fé diferente aqui na Terra, que realmente foi comprovado milagres. Adorar somente a Deus. É o princípio da religião católica, sim. Por mais que digam e repitam, e isso eu escuto desde quando eu sou criança, que a gente adora os santos. Não, a Igreja Católica não adora santos. A Igreja Católica adora somente a Deus. Nós, assim como, eu vou dar um exemplo, qualquer um aqui pode ter uma foto na carteira de um familiar. É a mesma coisa nós com as nossas imagens. É como se fosse eu carregar a foto da minha filha, do meu filho, da minha mãe, do meu pai. É neste sentido que a gente tem, e não de adoração acima de Deus. Tem pessoas muito bem-aventuradas, que Maria foi uma delas, mas santidade nem ninguém da humanidade tem. Ninguém pode se declarar que é santo, de acordo com o que está na Bíblia ali. A pergunta é de adoração. Adoração. Não é porque vocês comentaram que a gente explica que Maria, que vocês têm Maria como santa, né? A gente explica o teor e o merecimento das coisas, né? Que ela falou, Maria é intercessora. Na Bíblia, o único intercessor é Jesus Cristo. Exatamente. Não tem nenhum intermediador do Antigamente homem. tinha os profetas. É só Jesus que é intermediador. O último Exato. profeta que a gente fala foi Jesus Cristo. Acabou. O único que intercede diretamente é Jesus Cristo. Por quê? Se a gente for pedir intercessor, o diabo é intercessor. É anjo de luz também. Ele ia até o céu e voltava. Agora ele está proibido. E Jesus fala na Bíblia que ele é o único intercessor entre o homem e Deus. Ele deu essa abertura. Mas nós falamos diretamente com Deus. A gente não precisa de um pastor para a gente falar com Deus. Aí já é outra Não, história. pastor, na verdade, Pastor é ensinamento. Por exemplo, estou dando um exemplo. Que tem algumas amigas de igreja, de outras religiões, que falam: o Espírito Santo fala através do pastor, da pastora. O Sim. que eles falam é lei. Não. Nós não. O que a gente tem é que Maria, para nós, ela é muito respeitada e muito amada. Mas adorar somente a Deus. Eu vejo o Papa como um líder religioso, como um pastor, e acredito que ele só tem a missão de passar a mensagem. Mas, claro, os evangélicos não acreditam nisso. Acreditam que foram só os 12 apóstolos, né? E que foram escolhidos por Jesus Cristo. E a Igreja Católica, isso nós não sabemos de que forma, escolheu um líder, né? Para falar sobre o Evangelho e tal. Isso aí a gente já não sabe de onde nasceu. Ele é um líder da Igreja Católica, mais nada, que nem ela própria falou, né? Ele é um líder religioso, ele passa a palavra, mas na parte católica dizem que ele é autoridade, que pode santificar, mas na Bíblia não mostra isso pra gente. Eu também vejo como um líder religioso, assim como um pastor também, para nós cristãos que vamos na igreja evangélica, tem o pastor que é um líder religioso ali que está nos instruindo. Só. Então o Papa eu vejo da mesma forma em relação à igreja católica, que ele é um líder religioso que está passando uma mensagem, passando a palavra, mas para ser autoridade assim um exemplo de Deus aqui na Terra, não. Na minha opinião, não. Para nós é como um professor, né? Um pastor, um padre, um papa, para nós é como um professor. Ele não aparece na Bíblia, ele não está na Bíblia. Exato. Até uma pessoa católica concorda e apontou nisso a palavra bíblica, tá vendo? Aí nada foge do que isso. Eu concordo que o Papa seja uma autoridade bíblica, né? Porque ele segue a Bíblia, né? Ele segue os mandamentos que estão ali na Bíblia, ensina o que está na Bíblia, e ele tem a palavra, assim como o padre, mas ele tem um cargo maior, mais responsabilidades.
Então, o Papa ele tem mais responsabilidade e tem o cargo. Quando se fala em autoridade, não me incomoda. Ele tem um ensinamento ali que ele dá diante da Bíblia. A palavra, vamos dizer, dele ser a última, no caso, que nem ele falou de abençoar os homossexuais, ele está lá em cima e ele abençoou. Então, ali se põe autoridade porque nós aceitamos assim também. A gente estuda e entende que aquilo é o correto porque ele está em base da Bíblia. Quando ele deu a bênção para os homossexuais, ele está se autodenominando acima da Bíblia, né? Porque ele está dando uma bênção ali, Acima você da falando em autoridade forma de de Deus, crença, né? né? Porque Ele a está Bíblia... dando a bênção ao ser humano que seja respeitado e que seja aceito. Deus aceitou todos. Aceitou Maria Madalena, aceitou os pobres, Sim. os doentes, os leprosos. Ele não distinguia ninguém de ninguém. Então, Não, mas- o Papa ele também tem que se colocar dessa mesma maneira. E aos seus fiéis, respeitar todos Sim, iguais. não foi nessa linha de raciocínio que eu quis dizer quando ele... claro, todos têm que ser respeitados, isso nós já falamos aqui anteriormente, né? Mas essa bênção que ele deu, ele colocou acima da Bíblia, porque se for em forma de crença, não estou falando de respeito, que Deus ama todos os pecadores. Mas não tem como Nossa. você tirar o respeito, Tem. separar o respeito de todos e isso para eles eu não dou, só esses aqui que Não, mas a merecem. gente não tá A tirando. bênção é só para os heterossexuais e os homos não. O que você está querendo, se você entende, você está querendo dizer que ele desautorizou a Bíblia, ele deslegitimou a Bíblia, por a Bíblia não concordar com isso. Isso, ele colocou uma interpretação dele, isso, que ele está dando uma bênção, mas na Bíblia, se for seguir a crença da Bíblia, a Bíblia não dá a bênção para relação homoafetiva, assim. Por isso ele não seria uma autoridade. Isso, exatamente, no meu Porque ponto de vista, na minha opinião. Ele fez algo que não estaria concordando com a Bíblia na sua vida. Exato. E ele não Nessa tem questão. autoridade para isso. Ele não tem autoridade. Não diz que a gente não tem um amor ao próximo. É a interpretação da palavra. Isso, Nada mais do que isso. E como a gente sempre falou, todos têm que ser respeitados. Exatamente. Respeitamos a todos aqui. Quem quiser tomar a decisão de ter uma relação homoafetiva, não vou tratar a pessoa de forma diferente, de forma alguma. É que a Mas gente... eles não merecem ser abençoados lá, casar na igreja. Não é isso. Não é nesse sentido, não é assim, nesse né? sentido. Não, mas eu estou perguntando isso, sim ou não? Na Igreja Católica, com certeza, os homossexuais vão casar. Nas evangélicas, Da não. nossa, não. Vamos supor assim. Inclusive, os pastores podem ser perseguidos por isso. Exatamente. Exato. Por exemplo, né, na igreja evangélica hoje, se tiver um casal de homossexual que quer casar lá, Não vai a igreja casar. não vai fazer. O pastor, ele interpreta a palavra e a lei da Bíblia. Não está lá que vai deixar de amar eles. Só que ele não vai fazer aquilo que ele queira. Não vai transformar aquilo que ele queira. Então, se eu tenho um filho homossexual e um filho heterossexual, vou amar os dois, porém cada um vai ter as suas... você vai poder casar na igreja, você não pode. Exatamente. Mas é que tem igreja que é assim. Por exemplo, não Não, sei tô na falando católica. no caso. Na evangélica não A adianta. não ser as igrejas evangélicas Eu acho que que já tem a igreja evangélica Isso. homossexual. Ah, né? não, tem a bola de neve e aí assim Tem vai, igrejas né? que vão fazem aceitar. casamento, que fazem Exatamente. casamento do homossexual, da mulher também, que casando com outra mulher, mas assim... Independente do sexo. Para Eu nós acho que é é assim. assim, o Papa não é Deus. A Bíblia é sobre Deus, não sobre o Papa. É o que eu ia falar. Se a Igreja Católica tivesse criado a Bíblia, o Papa, tivesse um Papa lá atrás que tivesse Exatamente. escrito a Bíblia, aí tudo bem, eles podem alterar, fazer tudo, mas não foi assim. Mas né? a gente vê que não é alterar o que está escrito. É alterar o que é para aplicar sobre a Bíblia. Simples assim. A gente não pode passar por cima. Prazer, muito obrigado. Deus abençoe. Pelo seu tempo, obrigado. Deus abençoe. Prazer.